Passamos por momentos difíceis, assim como aqueles que o Senhor escolheu. Louvado seja o nome do Senhor para com a sua caminhada. Sabemos nós que teve momentos dos discípulos ali de Jesus passar por muitas dificuldades, mas o Senhor estava ali para com eles. Muitos deles tiveram o encontro com Cristo Jesus ao decorrer da ida do seu Senhor para com o Pai e a sua volta, se revelando novamente para todos eles. Quem não lembra do nosso irmão Estevão, naquele momento que estava para ser simplesmente apredejado por estar falando do amor do seu Senhor, de Cristo Jesus? Quem lembra de suas últimas palavras, a ele falar que estava vendo ali, diante ao céu, o céu se abrindo, louvado seja Deus, a revelação do seu Senhor para com ele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Os louvores nesta noite que foram entoados ao Senhor, podemos nós mesmos, todos juntos, quando a nossa irmã estava adorando ao nosso Deus, sentirmos a presença do Senhor. Percebemos e compreendemos que o Senhor fala nos louvores na sua palavra e de várias maneiras com os seus. Estamos diante da graça. A graça significa a presença do teu Senhor para contigo. Qualquer ser humano que habite nesta terra, que clame a Jesus, o Senhor se faz ouvinte. Aleluia. Um exemplo mais claro é quando o seu próprio filho vem se entregar por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus nos diz que ele nos amou primeiro. Pode até estar sem conhecer a Cristo, mas Cristo ama da mesma maneira. Ele não faz acepção de pessoas. Hoje, culto da vitória, vamos meditar no livro de Josué, capítulo 6. Louvado seja Deus. Uma história bastante conhecida. Jericó é destruída, Raabe é salva. Oh, Deus tremendo e Deus fiel. Josué, capítulo de número 6, do versículo 1 em diante. Aleluia. Quando estamos, irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de estar no tempo do Senhor. É maravilhoso, mas nem sempre nós podemos estar na casa do Senhor. Mas quando você não estiver na casa do Senhor, não tiver esta oportunidade, se você está resolvendo algo, mas continue ligado no altar. Porque é no abrir e fechar de olhos que o teu Senhor vai vir buscar a noiva. Aleluia! Santo é o Senhor. Amém? Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 vezes, 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes
tocaram as buzinas, e será que, tocando-se loucamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do Senhor, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os guia, e os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Até o versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, já estava sob a liderança de Josué. O povo de Israel, que estava na liderança de Moisés, Moisés já descansava ali para com o Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor fala com o seu servo Josué, passa ali, louvado seja o nome do Senhor, uma responsabilidade. A Bíblia diz, a história diz que Josué temeu, porque ele estava assumindo a liderança para levar toda uma nação. Josué ali simbolizava, amada igreja, nos dias de hoje, uma liderança, louvado seja o nome do Senhor, como se fosse um presidente. Mas naquela época ele se encontrava como um general, um homem de guerra, um homem combatente. E quando ele recebe as próprias ordens do Criador e a forma a fazer, a forma a ser conduzida àquela batalha, louvado seja o nome do Senhor, que era vencer aquela cidade de Jericó, a história diz que era fortificada, irmãos. Uma muralha imensa, era tão imensa que existia casas em cima daquela muralha. Louvado seja o nome do Senhor. E a história diz que quando Josué envia os 2 espias, que eles adentram pela cidade e eles são descobertos, a história diz que Raabe, uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, da vida, é quem protege os 2 homens que estavam a espiar aquela cidade para que fosse tomada pelo povo que ali Josué estava a liderar. E o Senhor muda o quadro ali da situação e dá a seguinte ordem: olha, Josué, grita lá de onde tu irás rodear esta cidade 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Somente na 7ª volta tu irá tocar as trombetas e irá dizer para o povo fazer barulho. Aleluia, Deus. E ali ele estava a guiar. Ó, amada igreja,
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor naquele exército. E se inicia o cerco. Irmãos, esta cidade, acredito eu que era uma cidade grande, e demorava-se a se completar a primeira volta. E aqueles soldados que estavam na muralha estavam vendo aquele exército rodear, mas não atacava. A nossa caminhada, irmãos, a nossa caminhada não é diferente. Nós caminhamos com Jesus, devemos manter as ordens do Senhor. Irmão, que ordens são essas? É o que está escrito na palavra de Deus. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Obter vitória é bom, é maravilhoso, remiou, mas tu tem guardado os estatutos da palavra de Deus? Medita comigo. Josué inicia a primeira volta, passou, concluiu-se, inicia a segunda volta na obediência. E o povo que estava com ele, simplesmente cumprindo aquelas ordens, os soldados inimigos ali na muralha, vendo sem poder fazer nada, porque não tinha como se alcançar nem mesmo a flecha até onde eles se encontravam. Veja a paciência daquele exército. E se inicia a terceira, quarta, quinta volta, sexta volta. Muitas das vezes na tua caminhada tu tem algo para receber da parte do Senhor, tu tem promessas, mas tu tem dado ouvido à voz do Senhor, tu tem guardado aquilo que o Senhor tem te ensinado. Tu tem entendido as instruções que têm sido passadas, até mesmo nos louvores que são entoados na casa do Senhor. Tu tem observado? Muitas das vezes o servo e a serva de Deus senta em nenhuma cadeira, nenhum templo, mas muitas das vezes está desligado, preocupado com algo lá fora, e que está escrito na palavra do Senhor: guarda o teu pé ao entrar na casa do teu Deus. Tu tem, louvado seja o nome do Senhor, no teu dia a dia, andado conforme a vontade do teu Deus. Tu tem resistido, louvado seja o nome do Senhor, aos manjares do rei da Babilônia que está sobre a terra. Tu já tens se esquecido do Egito, abandonado o Egito. Tu já está, louvado seja o nome do Senhor, revestido com as couraças da salvação. Tu tem usado capacete, louvado seja o nome do Senhor. Tu tem guardado a tua audição. Tu tem meditado antes de sair palavras dos teus lábios. Qual é a maneira que tu tem caminhado? E a história diz, ó amada igreja, e tinha uma ordem de Josué com clareza, que aquela mulher que ajudou os espias, que nenhum soldado a tocasse, simplesmente salvasse ela e a família. Quantos, ó amada igreja, o Senhor tem usado daqueles que ainda muitas das vezes não conhecem a Cristo para abençoar a sua noiva, a sua igreja. Sabemos que para o corpo do nosso Senhor ter tido o direito de ser sepultado, nós sabemos que foi um político ali da época, conhecido, não me lembro o nome, mas foi através dessa autoridade que o nosso Senhor José de Arimateia foi lá e pediu às autoridades da época que se tirasse o corpo do nosso Senhor da cruz, porque naquela época quem era crucificado não se tinha o direito de sair de lá. Infelizmente seria comido pelas aves do céu.
e ficaria lá. Mas o Senhor usa deste homem, desta autoridade. Assim como o Senhor usou a Raabe para proteger os 2 espias. Tem que ter coragem, tem que ter ação, tem que ter fé. Aleluia, era momento de guerra. As ordens do Senhor, irmãos, não conta contra a mão do homem. Às vezes você está nesta caminhada e não está entendendo nada. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, não estou entendendo nada nesta caminhada. Não tem razão para me estar conduzindo aqui neste caminho. Seria mais fácil por esse, mas o Senhor te manda por outro. E quando estava a chegar, assim concluindo a 7ª volta, aí Josué dá. E a história diz, irmãos, que só ficou uma parte da muralha que se encontrava a casa de Raabe. Toda aquela muralha caiu por terra. E os soldados que estavam cumprindo ordem avançaram e tomaram aquela cidade. Medita comigo, Josué que tinha dado a ordem, mas o Senhor assinou. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu creio que a amada igreja está entendendo. Eita Jesus! Se tu estás debaixo da obediência, se tu tem caminhado conforme a vontade do Senhor, você já parou para meditar que quem não desiste alcança? Continua marchando, amada igreja. Não desista. Porque o caminho, 3 passos, e no 4º eu caio. Continue, não desista. Já pensou se Josué desiste da sua chamada? Ele temeu, mas ele confiou no seu Deus. Ele confiou e seguiu aquilo que o Senhor lhe tinha mandado. O que é que o Senhor está dizendo? Ali o Senhor falava diretamente com Josué, assim como falava com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de hoje, o que é que nós temos? Nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. Deus está falando conosco. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando para nós. Não há o que se queixar. Não há necessidade de correr atrás de profeta. Porque o profeta está dentro da tua casa, é a tua Bíblia, a tua espada. Irmão, não sei ler. Não te preocupes. Tem muitos irmãos que sabem ler. Pensa, busque. Chega uma visita na sua casa, mesmo você não sabe ler. Você pensa, não tem aqui uma palavra para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas persevere, confie, continue na caminhada, não desista. Aleluia! Senhor! Às vezes o vaso. Vou logo citar um exemplo de mim, né? Mas Deus vai passar misericórdia, cambaleando. O Senhor muda a nossa vida sem nós percebermos. Passamos por situações difíceis que nem nós mesmos entendemos. Mas sabe o que eu aprendi? Não vou largar Jesus não, não larga Jesus não. Aqui um exemplo de uma criança no braço da mãe. Jesus é assim para conosco. O Senhor não nos larga. Não nos abandona e é fiel, justo. A palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor mostra com clareza a sua fidelidade para aqueles que o buscam. Aleluia, Deus. Eu não vi na palavra de Deus de maneira nenhuma o Senhor abandonando nenhum dos seus filhos e servos. De maneira alguma. Aleluia. Até aqueles que desobedeceram, o Senhor ainda deu honra. Quem não lembra aqui de Saul? O que é que Davi falou que jamais tocaria num
o ungido de Deus. Quem deu aquela direção a Davi, senão o próprio Deus? Tudo pertence ao Criador. Onde anda na base? Ele dá vida, tira a vida, multiplica os teus dias. Ele é quem te dará para a tua saúde. E o Senhor deixou escrito: por tudo dê graças. Conversando com a irmã passando pelos problemas de saúde, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: minha irmã, está escrito: por tudo dê graças. Confia em Deus. O Senhor, irmãos, Ele nos conforta. No momento que eu me encontrava enfermo e que eu meditei que eu poderia não passar daquela noite e já acordar com Cristo, porque essa é uma certeza que nós temos se estivermos debaixo da graça de Cristo Jesus. É que se partirmos, acordaremos juntamente com o nosso Senhor. E ali simplesmente eu orei à noite para descansar, já com esse pensamento: se partir, parto com Cristo. Não irei ligar para ninguém, nem irei para o hospital de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas irei confiar no meu Senhor. Entreguei ao Senhor. E no outro dia estava quase novo em folha. Quase novo em folha. Mas estou eu aqui e dou graça